Meus irmãos, antes de abrir a Escritura Sagrada para nós refletirmos sobre um texto, eu queria contar para você uma história. Você pode botar, Edley, por favor? Isso. Você conhece esse moço aí? Você sabe quem ele é? O nome dele é West Mattelson. Ele tinha 68 anos. O West, ele é um ambientalista. Essa história estava nos jornais dessa semana. Talvez você tenha visto na internet, tenha passado direto e acabou não conhecendo um pouco da história desse homem. Ele é um ambientalista da África do Sul. E do lado dele, ou na frente dele, tem duas leoas albinas. Você está percebendo aí? Parece com o seu gatinho que você tem em casa, né? As duas leoas é a Demi e a Tanner. São duas leoas que ele pegou para criar desde muito pequenas. E assim, ele vem com elas há muito tempo. Essa semana aconteceu uma coisa diferente. O Wesley estava brincando com uma das leoas, eu não lembro se foi com a Demi ou com a Tanner. Ele estava brincando com uma delas e ele ameaçou, assim, parecia que ia brigar com ela. E ele fez um movimento brusco e o que aconteceu é que uma dessas leoas o atacou. E assim que ela o atacou, a outra leoa veio, o atacou e aconteceu que o West acabou morto pelas duas leoas que ele estava criando desde muito pequeno. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 2017, uma pessoa que trabalhava nesse espaço que ele tinha criado justamente, para ter esses animais, ele também, um empregado dele, alguém que trabalhava lá naquele lugar, já havia sido atacado e morto por essas duas leoas. É interessante, ou seja, nada de interessante, trágico isso, a morte desse homem, mas uma repórter americana entrevistou um dos funcionários desse lugar. E a pergunta que ela fez foi a seguinte: o que vocês vão fazer com as leoas? O que vocês vão fazer com a Demi e com a Tanner? Porque acontece, é muito frequente de quando um animal ataca o seu dono, fazerem a opção pelo sacrifício dos animais. Então, essa repórter ligou para lá e perguntou para o funcionário daquele lugar, dizendo: o que vocês vão fazer? E a resposta foi muito interessante, dizendo: não, nós não vamos sacrificar essas duas leoas. Primeiro porque elas eram a paixão da vida do West. Não faz sentido matar aquelas que ele tinha tanta paixão. E ele continuou dizendo que, na verdade, elas atacaram porque essa é a natureza delas. É um instinto delas. Bom, na verdade, o que essas duas leoas fizeram foi obedecer a um código interno natural. Ele criou essas duas leoas como filhas. Criou como dois pequenos seres ali, cresceu com elas, e a expectativa dele é que ele viveria a vida inteira sem que isso acontecesse nenhum acidente. Mas, na verdade, elas são leoas. Elas têm uma natureza. Na verdade, o que elas fizeram, elas agiram de acordo com a sua própria natureza. Claro, eu não sou um especialista em animais, eu, na verdade, estou aqui comentando uma reportagem de um jornal. E parece que nós podemos, com os animais, por exemplo, podemos modular comportamento. Nós podemos, de alguma forma, adestrar, nós podemos, de alguma forma, ensiná-los a fazer uma coisa ou não fazer outra. Isso nós conseguimos fazer, mas algo que nós nunca vamos conseguir fazer com os animais é mudar a sua natureza, é mudar o seu instinto, transformá-los em algo que eles não nasceram para ser, transformá-lo em algo diferente do que a sua essência, a sua natureza. Só tem um jeito dessas leoas não agirem de forma com o seu instinto. É se elas pudessem nascer de novo e nascer diferentes, modificadas, com uma natureza diferente, com um instinto diferente. Aí elas poderiam não agir como leoas. Essa história de agir conforme a natureza, agir conforme o instinto, agir conforme nós nascemos, não é algo novo. É impossível
aos animais adquirir uma nova natureza. Eles vão sempre ter a natureza com que nasceram. Mas e os seres humanos? E nós, os humanos? Será que nós podemos ter a nossa natureza transformada? Será que alguma coisa pode acontecer internamente? Isso não pode acontecer com os animais, pelo menos não dessa forma. Né? Nós podemos modular, podemos fazer tanta coisa sobre comportamento, mas não podemos mudar a natureza. Mas e os seres humanos, será que nós podemos adquirir uma nova natureza? Será que é possível para a gente nascer de novo, nascer diferente? Será que é possível alguma coisa dentro de nós ser modificada e, em modificando alguma coisa dentro de nós, nós adquirimos uma outra forma de lidar, de viver a vida, de nos relacionar? Será que com a gente pode ser diferente? Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, essa é uma pergunta sobre coisas que acontecem dentro de nós, que já foi feita no passado. E eu queria compartilhar um encontro incrível de um homem que tinha dúvidas sobre o que acontecia ou se alguma coisa poderia mudar dentro da gente. Uma pessoa que encontrou com Jesus e fez perguntas que são muito importantes, que são perguntas que a Bíblia vai responder para a gente hoje. Evangelho de João, no capítulo 2. Será que para nós, com relação a gente, é possível nascer de novo? É possível ter uma nova natureza, uma nova vida? Evangelho de João, no capítulo 2, pode tirar, senão ninguém vai prestar atenção, vai ficar todo mundo olhando para as leoas, que realmente elas são incríveis. Evangelho de João, no capítulo 3, essa é a história que nós vamos contar. Eu falei o quê? Não é 3, é 3, desculpa, eu falei errado. Evangelho de João, capítulo 3, Edri, você pode botar aí na nova versão internacional, por favor? Obrigado. Diz assim, essa história desse encontro de um homem com Jesus, com perguntas difíceis que Jesus cisma de responder. Ele diz assim, havia um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, eu digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, meus irmãos, a pergunta do cara é o seguinte, como é que você faz isso que você está fazendo? Como é que a gente vive do jeito que você vive? A resposta que a gente espera de Jesus é uma. Ó, o que ele responde para o cara? Ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou a Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Isso é impossível. Jesus, essa tua resposta não faz o menor sentido. Então respondeu Jesus, eu digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer e você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos, como é que pode ser isso? E disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu te asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês vão crer se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém, gente? Essa é uma história muito interessante. Nicodemos é um homem religioso. Não só um homem religioso que frequenta uma igreja, como muitos de nós, como nós somos. Nós somos também religiosos e frequentamos uma igreja, mas Nicodemos não era só um homem que frequentava uma igreja. Ele era um fariseu, ou seja, um grande estudioso do Antigo Testamento. Ele não era só um fariseu, mas ele era, dos fariseus, uma grande autoridade, uma sumidade, alguém que entendia muito do Antigo Testamento. E esse cara vai fazer algo que é inexplicável. A Bíblia vai dizer que ele vai procurar Jesus, mas ele vai fazer isso à noite, e isso tem uma razão. Nicodemos não queria de forma alguma que alguém visse, que o grande chefe da sinagoga, que alguém instruído na lei, alguém que conhecia as coisas da religião com tanta profundidade, fosse encontrado andando e conversando com um cara como Jesus. E é interessante, quando ele se aproxima de Jesus, ele vai chamá-lo de mestre. Isso é uma outra coisa muito estranha, porque a expressão mestre aí é a expressão rabi. E é uma expressão que só era utilizada para se referir àqueles que ensinam aos fariseus. Aqueles que são os mais instruídos, aqueles que são, na verdade, os responsáveis por ensinar a religião, ou seja, aqueles que são os mestres do conhecimento. Nicodemos, quando vai falar com Jesus, ele usa a expressão rabi. Ele vai dizer: o Senhor não estudou com os nossos grandes mestres, mas aquilo que você faz e aquilo que você fala é algo que nós não vemos todo dia, e isso está me despertando muito interesse. E assim, eu vendo a forma como você vive e vendo as coisas que você fala, eu só posso chegar a uma conclusão. E a conclusão é a seguinte: Deus está com você. Deus está em você. Para dizer o que você diz e realizar o que você faz, é impossível que você não esteja andando com Deus, ou que Deus não esteja com você, e eu queria saber qual é o segredo disso. Nicodemos está perguntando como é que a gente faz para ser igual? Como é que a gente faz para viver a vida que você vive? Como é que a gente faz para ter a sabedoria que você tem? Como é que a gente faz para falar o que você fala? Como é que a gente faz para realizar esses milagres que você realiza? É óbvio, Jesus, mestre, rabi, que você tem alguma coisa diferente que os outros não têm. Eu sou um cara instruído na lei, instruído no Antigo Testamento. Estudei com muita gente boa, mas nas escolas que eu venho, ninguém nunca falou com tanta autoridade como você fala. E ninguém realizou tantas coisas extraordinárias como você faz. Tem alguma coisa diferente em você, Jesus, e eu queria saber o que é, como faz, como alguém pode ser assim tão parecido com Deus? Como alguém pode, através da sua vida e da sua fala, ser tão parecido com o que a gente imagina ou aprende sobre Deus? A resposta de Jesus, é muito interessante. Eu imagino que Nicodemos devia estar esperando de Jesus uma resposta assim: cara, é só você estudar muito. É só você cair dentro.
É só você comprar um curso meu. Acessa o meu Instagram, acessa a minha página, eu vou te ensinar, né? Eu vou fazer lá umas 15 lives, vou fazer um negócio... Ó, caminha comigo, aprende comigo, que eu vou te dar umas dicas e daqui a pouco você está transformando água em vinho, daqui a pouco você está ressuscitando gente, daqui a pouco você está com a palavra transformando, daqui a pouco você vai estar falando coisas e tem pessoas te seguindo. Eu imagino que Nicodemos, na procura de Jesus, vê nele alguma coisa diferente, mas talvez Nicodemos está ansiando por um pouco mais de conhecimento que o leve a ser alguém até mais reconhecido na própria sinagoga. Não sei. O que eu sei é que Jesus ouve as perguntas e dá respostas completamente diferentes do que a gente imagina. E Jesus vai tocar num ponto importante. Ele vai dizer, é necessário você nascer de novo. É necessário acontecer um fenômeno na sua vida. Você precisa nascer de novo. É preciso nascer uma nova natureza em você. É preciso acontecer internamente alguma coisa em você. Não é só adquirir conhecimento. Não é só modular comportamento. Talvez Nicodemo diga assim, o que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso dizer? Quando eu vou curar, como é que é esse negócio meio Harry Potter, né? Tem uma palavra mágica? Tem um gesto que eu faço? É uma impostação de voz? É um timbre? É o quê? Como é que eu faço isso? Eu estava esperando alguma coisa. Como é que eu modulo o meu comportamento? Como é que eu preciso fazer para me parecer contigo? O que eu tenho que fazer? Me dá umas dicas. Como que eu consigo me postar? É a voz? É a forma como eu falo? Ou como uma amiga minha me falou recentemente, que comprou um curso, disse, é só postar 15 stories por dia, que você vai conseguir... tem uma palavra que usa. Engajamento, irmãos. Eu acho isso incrível. As pessoas estão dizendo assim, não, eu estou em busca de engajamento. Que engajamento, gente? Seguidores, gente que te acompanha. Gente que está interessada em saber o que você comeu no café da manhã. Olha que coisa incrível. E aí, assim, né? Comi uma pera. E o pessoal, pô, que incrível, pera e tal. Nicodemos devia estar pensando assim, como é que a gente faz para ter mais engajamento? E Jesus vai dizer, cara, não é uma modulação de comportamento. As coisas não vão acontecer de fora para dentro. Elas vão acontecer um fenômeno diferente. Isso acontece de dentro para fora. Você vai ter que nascer de novo. Gente, você consegue imaginar um cara com doutorado conversando com Jesus e imaginando o seguinte, ó a cena, ele se imaginando, já velho, porque Nicodemo já não era um garoto, né? É um cara já mais cascudo, se imaginando, ficando jovem, até ponto virar um bebezinho. Hã? Ah, sim, é a incrível história de Benjamin Button, isso mesmo. Né? Virando um bebezinho e entrando de novo. Porque olha o que o cara vai dizer. Quem está falando isso, cara, o cara com doutorado, entendeu? O cara está dizendo assim, Jesus, e por isso que ele procurou à noite, você imagina? Na sinagoga, na frente de todo mundo, Jesus falando isso, ele dizendo, mandando essa galera ir olhar assim, que rapaz, esse está muito louco. Ele falou assim, mas como é que pode alguém nascer de novo sendo velho? Bom, para fazer essa pergunta, meu irmão, passou na cabeça do cara, um cara velho, ficando, né? E ficando novo, a ponto de virar um bebê e entrar, né? Como é que alguém pode nascer sendo velho? Segunda é melhor que essa, né? Mas é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. O que você acharia de um homem fazendo umas perguntas dessa para Jesus, hein, Jonathan? Meu irmão, é porque Jesus é Jesus. Se sou eu ia soltar uma gargalhada e dizer, gente, mas você está muito louco. Ele está fazendo sabendo como é que a gente nasce de novo, como é que a gente entra, como é que é isso, fica bebê, entra de novo, como é que é esse negócio... E Jesus vai reafirmar para ele, importa você saber
que ninguém vai entrar nesse reino de Deus, experimentar isso que eu experimento, ser como eu, viver como eu, se não nascer na água e do Espírito. Está aí uma revelação extraordinária. Porque Nicodemos estava a ponto de ficar muito louco, dizendo, mas como é que a gente entra e vai de novo? E agora Jesus está dizendo, não é um nascimento físico de novo, mas existe um outro nascimento, impossível aos animais, sabe? A Demi e a... esqueci o nome da outra. Tanner, a Demi e a Tanner, elas nunca vão passar por uma experiência dessa, de nascer de novo. Os animais não têm essa experiência, os humanos têm. Mas não é uma experiência de entrar num ventre e sair de novo. Não é voltar para o ventre materno. Jesus está dizendo, há um novo nascimento necessário para mim e para você. Nós, sim, de verdade, podemos nascer de novo. E precisamos nascer de novo. E o que Jesus está dizendo é que existe um nascimento que vai além da vida física. E é muito interessante a gente entender essa ideia de vida, porque no grego 2 palavras são utilizadas para se referir à vida. Uma é a bios. E bios significa a vida física, né? A vida temporal, a vida biológica. E essa, todos nós já experimentamos. Dá uma olhada sem tocar nessa pessoa do lado. Vê se dá a impressão de que ela passou pela experiência de nascer. Dá uma olhada. Hein? Teve gente que já parece que nasceu, que já cresceu, bem desenvolvida. Tem gente, assim como eu, né, que nasceu, cresceu, está bem fortinho, né, bem alimentado, direitinho, né, está assim, né. Toda essa experiência nós já nascemos, essa vida nós já temos. Nenhum de nós pode dizer assim, eu não tenho a bios, eu não tenho a vida. Essa experiência que Nicodemos imaginava, nós todos já vivemos. Nicodemos imaginava alguém voltar a essa experiência da bios, de nascer novamente nessa experiência física. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, essa vida você já tem, Nicodemos. Essa vida você já tem, Mariana. Essa vida você já tem, Lohana. A vida bios, a biológica, essa você tem. Você ainda não experimentou a outra vida. Porque se uma palavra grega para significar vida é a bios, tem uma outra que Jesus usa e o Novo Testamento usa, que é a palavra zoe. E a palavra zoe significa vida, mas é a vida de Deus, sopro de Deus. Não é a biológica, mas é uma nova vida, um novo nascimento. A ideia de uma nova natureza que acontece, um nascimento não mais agora físico, mas um nascimento espiritual, um nascimento de Deus, com Deus, derivado de Deus. Isso é atemporal e é eterno. Significa que quem tem a zoe de Deus, ainda que a bios se apague, a zoe permanece, porque a vida com Deus, a vida espiritual, transcende essa vida física. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Não é a ideia de você voltar e nascer de novo, mas você precisa de uma nova experiência para viver como eu vivo, falar como eu falo, experimentar essa natureza de Deus que eu experimento. Você tem que nascer de novo, você tem que experimentar essa zoe de Deus. Você precisa nascer do Espírito. Nicodemos achava que ele precisava nascer novamente da sua mãe. E Jesus está esclarecendo que isso já aconteceu e só acontece com a gente uma vez. Mas ele está falando de uma outra experiência. A experiência agora de não nascer da nossa mãe, mas de nascer de Deus, nascer do Espírito. É algo sobrenatural que o humano nenhum consegue provocar em si mesmo. Eu não consigo nascer do Espírito. Eu não consigo injetar vida espiritual em mim. É necessário que aquele que é a vida possa produzi-la em mim. Ele vai dizer, é necessário nascer do Espírito. E o nascimento do Espírito, nós damos um nome muito bacana. A gente, como igreja, arrumou um nome. A teologia arrumou um nome para dar sobre esse novo nascimento. Se chama conversão.
O que é a experiência de conversão? A gente pergunta, você já é um convertido? Você já é um convertido? Muitas vezes se utiliza essa palavra para dizer se você é o adepto de uma igreja. Porque a gente tem a tendência de pegar as palavras e dar a ela novos significados, e às vezes os significados novos que nós damos são bem piores e muito distantes do seu significado original. Então, a experiência de conversão não é a adesão de uma igreja ou não adesão de uma igreja, mas é a transformação em uma igreja. A experiência desse nascimento espiritual é impossível de ser provocado por uma pessoa naturalmente. Ela é uma experiência espiritual provocada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é que produz em nós essa experiência de conversão. Era isso que ele estava falando para Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. A bios você tem, a zoe você não tem. Você tem a vida natural, mas ainda não tem a vida espiritual. Você precisa experimentar isso. E Nicodemos olha aquilo e vai ficar maravilhado com esse ensino, porque ele sabia tudo da religião, ele sabia tudo das práticas religiosas, ele sabia todos os rituais religiosos, ele sabia a hora de entrar e de sair, sabia a hora de levantar e de sentar, a hora de cantar e de não cantar, ele sabia os rituais de purificação, ele sabia todo o que alimento podia comer e não podia comer, ele sabia quais os dias da semana ele tinha que adorar a Deus, quais que não tinha, ele sabia em que lugar adorava, ele sabia onde era o templo, ele sabia isso tudo. A única coisa que ele não sabia é que Deus deixou para nós o Espírito Santo para que essa experiência nova pudesse acontecer conosco. A experiência de conversão. Isso significa o seguinte, que é impossível nascer de novo sem essa experiência de conversão. Sem o Espírito Santo agir com poder em nossa vida. Nós podemos modular comportamento. Nós podemos fazer assim, olha, como que os crentes vivem? Eles não bebem e a gente pode não beber. A gente pode modular comportamento. Ele pode dizer assim, eles não falam palavrão, não deveriam. Mas a gente também não fala. Os crentes não matam, não assassinam pessoas. Agora está na moda. Meus irmãos, o que nós temos experimentado nesse meio que se diz evangelho, é que muitas pessoas estão a vida inteira modulando comportamentos, mas nunca tiveram uma experiência de novo nascimento. E aí eu modulo meu comportamento tentando me adequar a algumas regras. Me adequo, mas a minha natureza é de leão. Eu acostumo a comer na mão do meu adestrador. Eu como. Mas a minha natureza é de leoa. Eu sou... Vou usar um leão, né? Fica feio me chamar de leoa. Eu sou um leão albino. Muito bem alimentado, por sinal. Eu sou um leão albino. Eu aprendo a comer. Se toca um sino, é condicionamento. Se toca um sino, eu sei que chegar e receber um pedaço de carne. E sei abaixar a cabeça e receber um carinho. Eu aprendi isso. Me foi ensinado isso, eu consigo fazer. Mas por dentro eu ainda sou um leão. E porque eu ainda sou um leão, essa é a minha natureza. A hora que a minha natureza é instigada, o meu instinto é instigado, porque eu não fui transformado pelo zoe, eu faço as coisas que os leões fazem. Eu ataco, inclusive, o cara que me alimenta. Por quê? Porque a minha natureza é essa. E nós temos diversos escândalos no meio evangélico, de gente que vem fingindo comportamentos. Eu chego aqui, rodo, e digo, Deus tem uma bênção para você, irmã. Abre a mão, recebe. Recebe, Mariana, recebe, vai que é mesmo, né? Recebe, né? Recebe. E a gente vai aprendendo os trejeitos evangélicos, vai aprendendo as palavras mágicas, né? Esses dias eu vi um vídeo de um grande pastor, muito famoso, profetizando na vida do marido da Flor de Lis. Eu vejo em você as nações. Você não é pastor de 4 paredes, você é pastor das nações inteiras. Meu irmão, palavra de homem. Porque onde está o marido da Flor de Lis? Eu vejo muita gente botando a mão na cabeça dela e dizendo, essa é. Comportamento vai
né, impressionando as pessoas, mas na hora que é exigido caráter, honra, e eu não estou julgando a Flor de Lis, pode ser até que ela seja inocente, pode ser, mas que é uma grande confusão que está aí, você não pode negar. Então perceba, porque na hora que é exigido mais do que um comportamento enjaulado, adequado, né, encaixotado, na hora que é pedido da natureza, não se tem a natureza, porque muitas pessoas não experimentaram o Zoe, não experimentaram nascer de novo. Nicodemos está perguntando como é que a gente faz, e Jesus está respondendo, não é como a gente faz, é como a gente nasce de novo, é o que Deus faz, é o que Deus promove. Me ensina como é que a gente cura como você. Isso não é ensinado. Isso é manifestado por Deus. Me ensina como é que a gente fala bonito como você, Jesus. Ele diz, não é assim. Não é essa escola de aprender a fazer bonito. Você tem que nascer de novo. Você nasceu na bio, está aí vivo, de carne e osso. Mas você ainda não experimentou um novo nascimento espiritual. Então, Nicodemos, enquanto isso não acontecer, meu filho, quem é carne, é carne. Quem é espírito, é espírito. É muito interessante essa resposta de Jesus, porque ele vai dizer o seguinte, você precisa passar por a experiência da conversão, e você não se converte, o Espírito Santo converte você. A maioria de nós não queria estar aqui. A maioria de nós, quase a totalidade, tem gente que nasceu na igreja, a gente dá essa expressão, né? Nascer na igreja, né? Que conhece a vida cristã, sabe todos os hinos, sabe como funcionam assembleias de igreja, sabe como funciona o funcionamento da igreja, porque está desde pequeno numa igreja, não faz da gente nascido de novo. Chegar a 1 minuto na igreja, ou seja, acabei de chegar. É possível que alguém que acabou de chegar experimentou o novo nascimento e alguém que está há muito tempo ainda não tenha experimentado. Porque não é só o comportamento modulado, é uma experiência espiritual, é a conversão, é o Espírito Santo sinalizando para nós o seguinte, o que eu sou? Tem gente que se acha muita coisa. Tem gente que vira para Deus e diz assim, olha, eu acho muito bom o Senhor me aceitar. Porque um cara, uma mulher incrível do jeito que eu sou, olha, o budismo está doido para me pegar. Testemunha de Jeová bate na minha porta. Está todo mundo interessado em mim. Eu acho bom o Senhor, o Deus dos cristãos, eu acho bom o Senhor analisar o meu currículo e dar uma olhada, ver quem eu sou. Eu sou um ganho para esse negócio aí, hein? Eu dentro da tua igreja aí, eu vou fazer um estrago. Amém? E às vezes faz mesmo. Tem gente que ainda comparece diante de Deus com a ideia de que Deus deve aceitá-lo porque é um bom garoto e uma boa garota. O que significa que essa não é uma experiência produzida pelo Espírito Santo, porque a experiência produzida pelo Espírito Santo só existe uma forma de comparecer diante de Jesus. É de joelhos humilhado dizendo, eu sou um pecador miserável, e o céu não é para mim, eu estou condenado à perdição eterna, eu não tenho nada em mim que me faça merecedor do teu perdão. Eu não mereço o teu perdão, eu não mereço o teu amor, a minha natureza é pecadora, mas dá para o Senhor me aceitar. Percebeu a mudança? Não é a ideia de Deus, olha, acho melhor tu me aceitar aí, rapaz. Então, não, é a ideia de que, Senhor, eu preciso. É algo que o Espírito Santo produz. Ninguém nasce de novo se não passar pela experiência de se reconhecer um pecador distante de Deus, merecedor da cruz e do castigo eterno, mas alcançado por um amor que perdoa, que restaura, que renova, que dá vida. Essa é a experiência. E muitos de nós, irmãos, nós não achávamos Jesus um cara legal, bacana, o cara da folhinha, bacana, legal, um cara do Natal, o cara da Páscoa, o cara isso, mas o Espírito Santo tocou no nosso coração, nos revelou quão perverso nós somos, e quão necessitados do seu amor, do seu perdão nós somos, e essa experiência com o Espírito Santo abriu os nossos olhos, e nós caímos de joelho diante dele, falando, eu preciso de Jesus, ele não precisa de mim, e é verdade, ele não precisa de você, ele não precisa de mim, porque ele tem tudo. Mas ao contrário, eu sou completamente necessitado dele.
E quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e a gente comparece à cruz de Jesus e se vê naquela cruz dizendo, ali é o meu lugar, era ali que eu devia estar. E o Espírito Santo continua abrindo os nossos olhos e a gente consegue enxergar que em vez do meu nome, quem está lá é Jesus. E aquele sangue derramado, aquela dor vertida, tudo aquilo ali foi um ato de amor. E quando ele diz assim, está consumado, ele está dizendo, paguei o preço no lugar dele. Gabi, paguei teu preço. Essa cruz era sua, morri no seu lugar. Jonathan, paguei seu preço, está consumado, está consumado. A experiência de conversão vai nos implicar em 3 coisas importantes. Primeira, justificação. Quando a gente entrega a vida a Cristo, Ele nos salva, nós somos tornados justos. O que significa isso? É que Deus, ao olhar para Gabi, ao olhar para mim, Ele não vê mais condenação, Ele vê a minha pena, o meu pecado, tudo que havia contra mim, pago. É o ato em que Deus nos faz justos por meio de quem? Dos meus méritos. Do meu conhecimento, da minha forma boa de ser, coisa alguma. É o ato em que quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus, Ele diz, o diabo vem, ele se levanta dizendo assim, mas a Lohana é isso, é isso, é isso, é isso. E Deus diz assim, tudo o que ela é, o que ela fez e o que ainda vai fazer, está pago. Quem pagou? Meu filho. Vai olhar para a cruz. Quando Ele diz lá, está consumado, quer dizer, todos os meus pecados foram pagos por Ele. Justificação. Mas a conversão não para por aí. Ela me convida agora a um novo processo que a gente chama de santificação. Se converter não é só receber a vida eterna, é receber a vida eterna e agora entrar num processo que é o que Jesus chama da gente ser parecido com Ele, é o processo de santificação. Se a salvação é um ato, a santificação é um processo. E é por isso que tem gente que é salva e vive suas lutas. Vive suas batalhas com a carne. Tem coisas que fazia no passado que querem assombrar ele de novo. A velha natureza fica na sombra da nova natureza, tentando a todo momento que a gente volte às velhas práticas. Por quê? Porque nós estamos num processo. Qual o processo? Da santificação. E o dia que a gente morre? Ou quando Jesus volta? Um novo momento da nossa experiência de conversão, que a gente chama da glorificação. É quando termina a nossa luta com o pecado aqui. E agora a gente vai morar com Jesus onde não tem mais pecado, acabou a nossa luta, glorificação. É sobre isso que Jesus está falando com Nicodemos. Não é uma questão de performance, é uma questão de novo nascimento. E só dá para fazer isso pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo que nos converte, ele vai nos levar a um lugar, ele vai nos levar a uma pessoa. Porque até na experiência de conversão, nós temos vontade de salvar a nós mesmos. Até na nossa experiência de conversão, nós temos a tendência de resgatar nossas boas obras e tentar dizer, eu mereço, eu fiz, eu isso. Agora, ele vai jogar lá atrás. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 14, 15. A gente já está acabando, viu? 14, 15. Ele diz assim. Desculpa. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele, repete comigo, todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí, meus irmãos, ele vai apontar para um versículo mais lido em toda a história da humanidade. João. Capítulo 3, qual o versículo? 16. Porque Deus tanto amou o mundo, é na versão NVI. A clássica é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Ainda que a bios se extingue, a zoe o quê? Permanece.
a nova natureza, o novo nascimento, a nova vida que transcende essa vida aqui. Ele vai apontar, só o Espírito nos revela isso, mas o que o Espírito revela? Ele revela Jesus. Por isso não há novo nascimento sem Jesus. Não há novo nascimento sem uma experiência com Cristo. Não há novo nascimento sem a cruz. Não há novo nascimento sem reconhecer o sacrifício de Cristo. Não há novo nascimento achando Jesus um bom menino. Ele não é um bom menino. Ele é o Salvador. Ninguém se salva. Não são só as obras, mas eu sou muito legal, é nada. Se fizer o balanço da sua vida, você está devendo. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. Com a mão aqui, ainda hoje apertou um pescoço. Foi ou não foi? Irmão, quem apertou um pescoço hoje? Só hoje. Hoje, levanta a mão. Eu apertei. Você, né, irmão? Fez também. Se sinta assim. Não fica triste. Eu também fiz. Né? Fazendo na mão, fazemos aqui. Não tem mérito em nós. Por isso, o Espírito nos aponta para onde? O Espírito nos aponta para Jesus. Deus amou o mundo, mandou seu Filho para morrer no nosso lugar, a maior prova de amor. E aí, como é que eu acesso essa vida? Que agora Nicodemos está boladão. Ele está assim, tá, já falou, já entendi, desculpa o mico que paguei, achei que era para entrar, desculpa aí, eu acho que no final da história João não narrou, mas Nicodemos deve ter dito assim, Jesus, dá para a gente combinar uma coisa? Dá para você não contar para ninguém essa coisa? Jesus deve ter olhado para ele e dito assim, eu não posso garantir isso. Estou pensando em botar essa história no livro mais lido do mundo. Coloca no Evangelho de João. Como é que eu acesso essa vida? Como é que eu acesso a vida eterna? Como é que eu acesso Jesus? Qual é a fórmula? A fórmula é crer. Ah, pastor, não aceito. Não tem que subir uma escada? Não, é crer. Eu não aceito uma salvação em que eu não precise me martirizar. Não tem que me chicotear nem um pouquinho? Não. Não tem que acender uma vela, pelo menos do meu tamanho? Não. Nem oferecer um negócio, sei lá, qualquer coisa para ser salvo, nada que eu possa jogar na cara de Deus e dizer assim, eu fiz, mereço. Ele diz, não, nada. O único movimento possível para você é o movimento de crer. Crer é o suficiente para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E ele continua. Verso 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse o quê? O final é mais importante. Salvo por meio dele. Não é sem razão que no Evangelho de João, quem assistiu a aula hoje de manhã, uma das 7 afirmações de Jesus sobre ele mesmo no Evangelho de João, ele vai afirmar, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque ninguém tem obra suficiente, tem mérito suficiente para exigir de Deus salvação alguma. Só Cristo Jesus, que perdoa o nosso pecado. Por isso, crer é suficiente. Crer é o que é necessário. Claro que no final ele vai dizer sobre a luz que atrai e as trevas que expele, né? Ou seja, quem não tem interesse em Jesus, na verdade, não vem para a luz, porque aquele que quer ser salvo pelas obras não vem para a luz de jeito nenhum, né? Porque quando vem pelas obras, quando a luz revela, só vê assim, pela obra não dá, meu filho, né? As trevas não conseguem esconder. Meus irmãos, por que eu estou falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo por causa disso. Sobre o que é isso? Você tem aí um copo, um cálice, você que já foi batizado, você tem um cálice. Tem suco de uva e pão. Isso aí é sobre o quê? Essa noite é sobre o quê? Stephanie, é sobre o que isso aqui? É sobre o que a ceia? Meus irmãos, a ceia é sobre o novo nascimento.
A ceia é sobre um Cristo que nos salva. A ceia é sobre um Jesus que nos dá nova vida. A ceia é sobre o zoe de Deus. A ceia é sobre o bios que um dia vai acabar, seja por tiro, doença, atropelamento, velhice, seja o que for. Isso vai acabar. E às vezes a gente fica tão triste, isso aqui vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vai acabar. É assim, a bios acaba, mas tem uma vida que não acaba, e essa vida que ele veio nos dar, Cristo veio nos dar outra vida, porque essa vai acabar. Até o Lázaro que ele ressuscitou, a bios, que trouxe a bios de volta, até o Lázaro não está mais entre gente. Alguém sepultou. Mas a vida eterna que Cristo veio nos dar, essa, atropelamento não rouba, doença não rouba, tiro não rouba, velhice não rouba, a bios se encerra, mas a vida eterna continua. Sabe por quê? Porque Cristo conquistou para nós ali na cruz. Por isso a celebração da ceia é sobre o Jesus que salva. Não é sobre a igreja que salva. Não é sobre os elementos, é sobre o Jesus. E antes da gente participar, eu não posso deixar de te dar uma oportunidade. Não de participar da ceia, mas uma oportunidade de crer em Jesus para ser salvo nessa noite. Porque pode ser que você tenha chegado até aqui achando que as suas obras vão levar você a algum lugar. Talvez você tenha chegado aqui achando que você tem mérito algum para ser salvo, e nessa noite talvez você precise confessar Jesus Cristo como o seu Salvador e o seu Senhor, reconhecendo que só nele, só ali na cruz a gente tem restauração de vida, e só ali a gente nasce de novo. Você nessa noite quer entregar a tua vida a Cristo? Você entrou aqui e Deus está falando no seu coração, dizendo: hoje é a sua noite. Hoje é a noite de nascer de novo. Hoje é a noite de crer. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão, eu queria orar com você nesse momento. Se você quer fazer isso, antes da gente orar pelos elementos da ceia. Se você, por acaso, está tomando essa decisão e não quer falar sobre isso agora, mas depois quer me procurar, me procura. A gente pode conversar sobre isso. Você tem na sua mão 2 elementos importantes. Você tem um copinho desse. Dentro dele você encontra o suco de uva e o pão. Esses elementos não estão aí à toa. Eles simbolizam algo muito importante. Eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Eles simbolizam a nova vida que Cristo veio nos dar. Só tem novo nascimento porque teve uma cruz. Só tem novo nascimento porque Cristo ali se entregou por mim e por você. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a morte e a vida de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós estamos celebrando o seu amor e o seu poder. Na morte ele demonstra o seu amor, na ressurreição ele demonstra o seu poder. Por isso que a ceia é convidada a participar da ceia aqueles que já passaram por essa experiência do novo nascimento. São convidados a participar da ceia aqueles que já testemunharam publicamente disso, através do batismo. Já confessaram publicamente, diferente de Nicodemos, que foi no meio da noite para ninguém ver, o batismo é o antinicodemiísmo. Nem sei se... Existe? Não existia, acabou a existir, acabou de começar a existir. O que é o nicodemiísmo? É a ideia de viver secretamente conversando com Jesus, ou seja, tendo um encontro só secreto. O batismo é o contrário disso. É na luz do dia a gente diz, essa experiência eu vivi, eu nasci de novo, por causa dele na cruz. Aquele corpo e aquele sangue derramado foi tudo por mim. Eu não tenho mérito nenhum, tudo dele. Por isso que para participar desse momento da ceia, você precisa ter sido batizado, porque você precisa ter testemunhado publicamente disso.
Por isso, você que vai participar conosco, eu queria convidar você a fechar seus olhos, nós vamos orar. Em seguida, nós vamos participar dos elementos da ceia, o corpo e o cálice, ou o corpo e o sangue, o suco e o pão, que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque só existe ceia porque existe Jesus. Só existe nova vida porque existe Jesus. Só existe novo nascimento porque existe Jesus. E obrigado porque naquela cruz o Senhor nos amou de uma forma espetacular, incomparável. Obrigado porque o meu nome estava ali naquela cruz e o Senhor tirou o meu nome e botou o teu. Obrigado porque ali na cruz o Senhor derramou seu sangue e seu corpo por causa de mim. Mas obrigado, Senhor, porque a cruz não poderia jamais segurar o Filho de Deus, limitar o Filho de Deus. Louvado seja o teu nome porque a cruz está vazia. O Senhor foi até a cruz, mas o Senhor não está mais lá. O Senhor está no lugar onde o Senhor sempre esteve, é Rei e Senhor sobre todas as coisas. Na cruz o Senhor demonstrou o seu amor e na ressurreição o seu poder. E agora celebramos a presença do Jesus não morto, do Jesus vivo entre nós. Por isso, nessa noite, teus discípulos celebram a ceia com o Senhor, sentados à mesa com o Senhor, tomando vinho com o Senhor, comendo pão com o Senhor, desfrutando da tua presença, porque vivo o Senhor está. E queremos te agradecer por isso. Por isso, quando participarmos agora do cálice e do pão, que o Senhor receba honra, glória e louvor, porque estamos lembrando do teu amor e do teu poder. Oramos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, eu queria que você pegasse seu copinho aí e você vai girar a tampinha de cima. E você vai descobrir aí um pedaço de pão. E em memória do Senhor Jesus, eu quero convidar você junto comigo, que possamos participar do pão. Em 1 Coríntios está dizendo que depois de ter tomado o pão dividido e participado desse momento do pão, que o Senhor Jesus tomou o cálice. Ele disse que esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E termina dizendo, façam isso em memória de mim. Quero convidar você a abrir aí o seu cálice e você participar desse momento, em memória do Senhor Jesus. Amém. Qual é a melhor maneira de nós encerrarmos uma celebração tão importante como essa, em que lembramos da vida eterna que só Jesus pode dar, se não fazendo aquilo que a igreja foi chamada a fazer, é chamada a fazer, adorar. Eu queria convidar você a se colocar de pé, e nós vamos encerrar a celebração adorando ao nosso Deus.